boa tarde, turma do sexto ano. Vamos trazendo mais uma aula de português, né, nessa quinta-feira, onde tivemos reunião online via o Google Meet e hoje a gente vai enviar uma aula gravada. Ontem nós trabalhamos aí o gênero autorretrato, né? Autorretrato, que é o retrato que uma pessoa faz de si mesma e pode ser em forma de desenho, pintura, gravura ou descrição escritoral, né? Pode ser a representação do que o artista faz de si mesmo, ele resiste o modo como se vê, como gostaria de ser visto. E nós vimos aí, trabalhamos com essa tela aqui, é o autorretrato, né? Essa tela que dá para ver tudo, porque eu aumentei o zoom, só diminuir aqui um pouquinho para vocês verem essa tela aqui, o autorretrato, né? Que é do Velázquez, 2000, né? Em 2000, 1976. É, que foi feito sobre tinta acrílica sobre tela, né? E tem o tamanho 202 centímetros vezes 143. Então, esse aqui é o autorretrato que eu enviei para a gente trabalhar esse texto aí, né? Aliás, esse autorretrato, essa pintura autorretrato. Vamos para as atividades, para fazer a correção das atividades que foram enviadas ontem, né? Enviei aí algumas atividades e agora vou estar fazendo a correção delas para vocês aí que tá conferindo aí no caderno de vocês as respostas, conferindo com as respostas que vocês colocaram aí ontem, né? Colocaram aí ontem no exercício. Já enviaram, alguns já enviaram as atividades. Quem não enviou, né, não tem problema, pode enviar ainda. Começando aqui por dentro do texto, diz assim: o que você vê representado na tela da página anterior? Aqui são respostas possíveis, não é necessário as respostas de vocês estar dessa mesma forma, porque nem todo mundo imagina a mesma coisa, e nem tem que estar aqui é, dessa forma aqui não. Aqui tem a imagem de um rapaz refletida no espelho e, deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho, né, para ficar melhor para vocês. A imagem de um rapaz refletida no espelho e a parte inferior do seu corpo, né, com uma das mãos segurando uma caixa com tintas. Há outros elementos que acompanham a cena, como as latas de tintas, né, embaixo do espelho, o chão de madeira, um copo de água e um livro do pintor Velázquez sobre o móvel, né? Então, aí são o que tem representado nessa tela, são os elementos que tem aí representado nessa tela, que é a imagem refletida no espelho, né, a parte inferior. Alguém tiver colocado aí a parte inferior do seu corpo, mas pode colocar aí apenas um rapaz, a imagem de um rapaz refletido no espelho, aí vai dizer que ele está segurando uma caixa com tinta e os elementos aí que compõem a cena, como eu já falei anteriormente. Não precisa estar igualmente, né? Igual está aqui, não. Até porque eu não sei se a imagem está tão nítida quanto aqui. Na letra, na segunda questão, dá mais um zoom aqui, ó. Na segunda questão, tem assim: pela imagem, podemos dizer se o artista está sério ou à vontade, se é jovem ou triste, calmo, né? Ou está calmo, triste, calmo, etc. Que elementos transmite isso? Sim, analisando a resposta aí, vendo, olhando bem para a imagem, a gente dá para ver que a imagem, né, sim, que ela revela um artista jovem que demonstra estar calmo e à vontade pintando o seu autorretrato. A tela não revela sentimento de tristeza ou alegria, não dá para identificar aí esse sentimento aí de tristeza ou alegria nessa tela, mas pelo menos dá para saber que a imagem é de um rapaz, de um artista jovem, e pela imagem também a gente percebe que ele está à vontade, calmo, né? Está pintando seu retrato aí, está calmo e à vontade. Não dá para perceber se ele está com sentimento de tristeza ou sentimento de alegria. Por essa tela, por essa imagem, não. Mas como eu disse, vocês também podem colocar aí de acordo com o que vocês observaram e entenderam da imagem. Na terceira, na imagem há elementos estáticos, parados e outros que revelam movimento, atividade. Quais são, é, quais são
quais são, né? Quais são os elementos que estão estáticos e quais são os elementos que revelam algum tipo de movimento ou de atividade. Os elementos estáticos, né? Os que estão ao redor do espelho e que contrastam é, com a atividade. E o movimento do artista pintando a tela. O movimento do artista são os movimentos de atividade. Os outros que estão, por exemplo, a lata de tinta, né? A caixa com tintas, o espelho, o chão, o copo d'água, o livro, são elementos estáticos, elementos parados, né? Esses são os elementos que estão ao redor do espelho. E os elementos que revelam movimento, na verdade, são os movimentos do artista e do jovem que está pintando o seu autorretrato. No caso aí, né? No caso aí, o próprio autorretrato. A próxima aí tá perguntando: você gostou do quadro, né? O quadro aí é a impressão pessoal, aliás, a resposta pessoal de cada um. Vocês vão dizer que gostou, que não gostou da tela, do quadro. E é importante que, além de dizer que sim ou que não, que justifique por que gostou, por que não gostou. Não responde só com sim ou não, que fica uma resposta muito simples, né? Muito sucinta. Que outras impressões, as cores escolhidas pelo artista ele sugere, né? E vocês vão analisar lá o quadro, eu vou dar uma volta nova, voltar um pouquinho aqui na imagem, né? Ó. O que é que essas cores sugerem, né? A gente já viu que o rapaz parece estar calmo, tranquilo, né? Ó. Mas essas cores sugerem o quê? Essa cor aí é mais para um tom avermelhado, sei lá, marrom, enfim. Essas cores que estão presentes nessa pintura, o que é que elas podem sugerir? Olha aí a resposta pessoal, analisa aí a imagem, né? E vocês colocam aí o que as cores, o que é que essas cores eles sugerem. Sensações que as cores sugerem, alegria, tristeza, é, como eu já viu, calmo, não sei o que, enfim. Aí é de cada um. Por último aí, a sexta questão. Vou dizer por último, eu coloquei a sétima aí, mas como eu não participo para a parte de baixo, então eu vou encerrar aqui. Na tela aparece parcialmente o nome de outro pintor, Velázquez, né? Em sua opinião, por que o autor da tela dá esse nome aí à sua obra? Colocou o nome desse, inclusive está aqui a foto dele aqui do Velázquez, né? E ele colocou o nome da tela com o nome de Velázquez. Aí também é a opinião de vocês, por que vocês acham, né? Que ele colocou esse nome. Pode ser pelo fato que ele gosta do pintor aí, do Velázquez, né? Ou então porque tem um livro, né? Tem um livro do Velázquez sobre o móvel aí. Se ele tem um livro dele é porque ele se baseou talvez na obra desse pintor aí que é o Diego Velázquez, Diego Rodrigo Velázquez, que tá aqui, né? Tá aqui a imagem desse aqui, esse jeito aqui. Que eu ia até colocar uma resposta sobre ele, uma questão sobre ele, mas aí acabou cortando no exercício. Então a sétima questão aí tem assim, ler a seguinte biografia, eu não coloquei. Então não há necessidade de responder essa sétima questão. Para aí na sexta, né? Na sexta questão. E eu vou passar a atividade para hoje, à tarde de hoje. Isso aqui é a correção de ontem, da atividade de ontem. Agora eu vou estar aplicando o exercício sobre para hoje, né? Também sobre o mesmo conteúdo, é o autorretrato. Aqui, ó. O autorretrato diz que pode ser feito em forma de desenho, pintura, gravura, descrição, escrita ou oral, né? Ó. Descrição escrita oral. O que é que eu vou pedir o autorretrato, né? Gravura, tela, talvez seja um pouquinho mais difícil de se fazer. Eu vou pedir que vocês façam o autorretrato de vocês através de uma descrição escrita, que é como é isso, né? Você vai pegar o seu caderno, fazer atividade e autorretrato, nome fulano de tal, aí coloca o nome, e você vai escrever como você acha que é, né? Não tem que escrever necessariamente como você é, em si a forma que como você gostaria de ser visto. Se você é baixo, mas aí gostaria de ser visto como uma pessoa alta, você bota fulano de tal, tem 1,90 m e assim vai. Então, faz essa atividade. Eu estou falando aqui em áudio, mas eu vou colocar
também em texto no grupo como atividade para vocês estarem aí fazendo a produção dessa descrição escrita, né? Descrição escrita. Fazer essa descrição das características que você é ou como você gostaria de ser visto. Então, vou estar mandando aí no grupo uma questão elaborada dizendo o que é que tem que ser feito para a atividade de hoje à tarde, na quinta-feira, dia 11 de março. Vou ficando por aqui, abraço, boa aula, bons estudos e até o nosso próximo encontro com mais uma aula de português.